Por quanto tempo será que a gente fica suportando a vontade de fazer uma coisa e não realizá-la de fato? Já pararam para pensar sobre quando que essa situação é comum, de ficar querendo que uma determinada coisa aconteça, de querer muito colocar algum projeto, iniciar alguma coisa e não conseguir fazer? E eu acho que é esse o primeiro ponto desse podcast, que é um projeto, uma ideia minha, que eu venho aguentando fazer, de que eu venho suportando e criando a ideia, mas ainda assim estava sentindo que alguma coisa estava me travando até que da última semana pra cá foi ficando quase que insuportável viver no meu corpo, porque eu sempre estava querendo fazer. Uma necessidade minha, do meu próprio corpo, de querer ter esse movimento, de ter essa conversa, que fosse uma conversa mais ampla, que não precisasse ter toda a velocidade que nas outras redes que eu produzo conteúdo, elas precisam ter, né, nesse caso do Instagram. Então poder ter essa conversa com você, mas também ter você comigo aqui me ouvindo e a gente poder ir balançando a cabeça um com o outro, mesmo que de alguma forma não esteja te vendo, mas quero me sentir próximo, né? Quero saber de que a gente não tá tão sozinho assim no mundo. Talvez seja alguns dos meus sintomas de carência, mas aí são pontos que eu já levo para terapia. Mas foi a ideia de que mais me chegou, assim, me atravessou. O que que tá fazendo eu ficar tanto tempo querendo tanto fazer isso e ao mesmo tempo não estar fazendo, assim, entrando em um processo de autossabotagem bem intenso, porque nunca estava pronto, né? Nunca era a hora, nunca tinha a melhor ideia. E depois, e aí veio como um flashback. Eu estava repensando, estava lembrando de quando mais ou menos que eu tinha colocado isso na ideia e estava na minha lista desse ano de 2024, que está indo embora, era isso, ter um podcast, gravar um podcast. E eu lembro que tem um rascunho aqui no meu computador, quando eu estava olhando, tinha um rascunho do podcast que eu gravei, um episódio que nunca foi ao ar e nem irá também, porque parte dele eu já vou deixar aqui, no dia 14 de fevereiro. E hoje que eu tô gravando é dia 13 de dezembro, então isso tem mais ou menos 9 meses. E eu fiquei muito impressionado com o simbolismo, esse é um marco muito meu, porque 9 meses é uma gestação, né? Então eu fiquei, caramba, de fevereiro pra cá, se tivesse alguém grávida ou grávido, provavelmente já poderia estar nascendo ou nascido. E aí eu disse, então talvez seja a hora de eu colocar pra fora esse desejo que já está aqui tão vivo aqui dentro. E é isso, sim. A minha ideia nesse podcast é para que a gente possa ter essa conversa leve, divertida, mas ainda assim profunda e sincera, para a gente falar sobre temas do cotidiano do jeito que a vida vem. E aí é um primeiro ponto. Tive muita dificuldade para escolher um nome. O nome não me chegava assim. Acho que não sei se esse é um nome bom. Não sei se esse é um nome que vai ficar, que vai me ajudar a construir uma memória. E aí ajuda no chat GPT para outras amigas, com conhecidos, e eu disse: "Ah, então será que essa já não é mais uma forma de eu estar me boicotando, me auto-sabotando?", que é nunca ter uma ocasião perfeita, não ter o melhor equipamento, não ter o melhor nome, não ter a melhor o melhor cenário, talvez, embora de fato esse episódio esteja sendo gravado apenas no áudio e não ainda em vídeo, mas também não sei nem se vai. Esse é um ponto que eu fiquei me pegando, disse, então eu preciso lembrar da minha frase, assim, a frase que eu mais compartilhei nas minhas redes sociais. Se você veio das minhas redes sociais para cá, provavelmente você já deve ter me visto postando sobre isso, que era o comece fazendo e vá ajustando. E eu acredito muito no poder e na intensidade dessa frase, de começar a fazer alguma coisa e ir ajustando. E o que me faz mais acreditar nessa frase é justamente porque eu não tenho como ajustar nada de que eu não tenha feito antes. Eu preciso primeiro fazer alguma coisa antes para depois eu poder ajustá-la. Porque como que eu vou melhorar algo que simplesmente ainda não existe, que só está na minha cabeça? E na minha cabeça é um lugar muito perigoso de se estar porque é ilusório. Então, mais que perigoso, é ilusório o que está na minha cabeça. Porque na minha cabeça pode ser que esteja incrível, e quando sair dela, que ganhar forma, que ganhar um corpo, esteva bem ruim. Mas pode ser que na minha cabeça eu acho que esteja sempre muito ruim. E quando sair dela, pode ser que seja mediano, pode ser que seja bom, pode ser que seja razoável. Mas eu sei que não vai estar excelente, nem vai estar perfeito, porque ele precisará de ajustes.
E ajustes precisam ser vistos como algo que sejam contínuos. Não tem muito essa possibilidade de fazer uma coisa e essa coisa ela não vai precisar nunca mais de fazer nenhum ajuste. Imagina só quanta coisa de que você tem de habilidade que você foi melhorando porque você foi se propondo a aceitar o fato de inicialmente ser ruim. E isso é muito difícil. É muito difícil a gente aceitar de que nós não somos perfeitos ou que ninguém é perfeito inicialmente. Porque ninguém é e nada é. Mas se a gente estiver disposto a melhorar e aceitar o nosso estado de errância, de imperfeição, muitas vezes até de incompletude, é quando a gente começa a dar esses primeiros passos. E eu tô fazendo isso agora. E assim, por mais que eu esteja muito animado, porque é um estado muito natural do meu corpo, essa animação, essa empolgação, ainda assim me dá um certo medo. E eu não posso deixar de que esses medos, eles acabem sendo maiores do que o que eu quero produzir. E aí eu tenho muitas frases que eu carrego comigo, eu vou compartilhando com você, assim. Uma das frases que eu mais gosto de ter comigo é: "Não deixar que o medo mate meu sonho. Não deixar que o medo mate meu sonho. Não deixar que o medo mate meu sonho." Porque eu tenho muitos sonhos e eu não posso deixar que o medo mate eles. Eu tenho muitos desejos e eu não posso deixar que o medo mate os meus desejos, porque vai matar a minha realização de alguma coisa. E aí, essa é uma forma, e eu estava repetindo comigo, né? Não posso deixar que o medo mate o desejo de, nesse momento, estar gravando. E aí muitas das outros processos de autossabotagem que eu também estava passando, vinha porque eu achava que não tinha um equipamento bom o suficiente, quando na verdade eu já tinha esse equipamento, né. Eu tô gravando desse episódio nesse microfone e eu espero que esteja indo bem, que o áudio esteja ficando bom, mas se não tiver, quero aprender a melhorá-lo. Mas eu ganhei ele de um grande amigo meu, que é Rodrigo Brandão, uma pessoa que me presenteou com esse microfone quando eu contei inicialmente esse projeto lá em fevereiro. E ele tá aqui comigo desde sempre, me acompanhando no meu trabalho. E eu disse: eu já tenho um microfone, eu já tenho uma ideia, eu já tenho uma voz. Olha quanta coisa que eu já tenho e que eu não comecei a fazer, porque eu achava que eu ainda não tinha. Olha que curioso, né. Muito doido essa parte de eu ficar sempre questionando o que era que eu ainda não tinha, a condição que eu não tinha, enquanto eu não estava valorizando aquilo que eu já tinha. O microfone que eu tinha, o tempo que eu tinha, o equipamento que eu tinha, tudo isso que eu já tinha. E aí, por um outro lado, quando eu não aproveito aquilo que eu já tenho, eu estou desperdiçando. Porque pode ser que em algum momento eu deixe de ter, porque equipamentos quebram. E aí, nesse momento, quando eu não tiver, provavelmente é quando eu vou sentir aquela falta e ficar arrependido. E arrependimentos são algo que não é legal. Não desejo que você carregue muitos arrependimentos, apesar de saber que os arrependimentos serão fontes de aprendizado, né? Tem esses dois pontos. Não é legal se arrepender, mas os arrependimentos, no geral, precisam carregar algum tipo, entregar, na verdade, algum tipo de aprendizado. E acho que para o primeiro momento foi essa das principais coisas que me aconteceram, assim, o que que será que eu tenho para falar, o que que será que eu tenho para agregar, e aí eu não tenho todas essas respostas, não sei, tenho algumas ideias do que eu quero trazer, mas também não sei por quanto tempo que isso daqui vai durar, quantos episódios eu farei, então eu quero só fazer à medida que o meu corpo pede, fazer à medida que o meu corpo dá conta, e acho que esse agora já tem mais um outro ponto. Porque de tanto se desconectar de nós, do quanto que às vezes você pode estar se desconectado de você também, aqui me ouvindo, você vai deixando de sentir, de perceber o que o seu corpo está querendo naquele momento. Muitas vezes até tentando controlar a vida, né? Fazer 1 milhão de planos e planos mirabolantes e querer que todos esses planos deem certo e estar sempre à frente de tudo aquilo que você nem consegue antecipar, mas ainda assim o desejo tá ali de querer tudo à frente, faça com que você não consiga vivenciar nem o momento presente e tampouco o momento futuro, porque esse futuro ele talvez não vá se desdobrar da maneira como você gostaria. A vida tem os seus próprios imperativos. E aí a partir daí que eu resolvi escolher esse nome, né, do jeito que a vida vem. Porque a vida vem, ela vem e a gente precisa aprender a aceitar que aceitar e também confiar de que a gente é capaz de dar um jeito na vida
do jeito que ela vier, do jeito que a vida vem. Porque esse talvez seja uma forma de lidar melhor até com as próprias ansiedades, né? Somos seres que necessitamos de algumas respostas, de algumas certezas, de algumas garantias, mesmo que a vida não nos dê, mesmo que a vida não tenha exatamente isso para nos dar resposta, garantia, certeza. Não sei se você tem, se você tiver, por favor, me compartilhe, mas talvez você não tenha. Talvez o que você tenha é que aceitar de que a vida não está sob seu controle, que a vida tem os seus próprios imperativos, mas que você conta com responsabilidades, com sua autorresponsabilidade, que você conta também com a responsabilidade de cuidar de você, de cuidar da sua vida, de cuidar das pessoas que estejam próximas a você, de quem você queira, de outros seres vivos, por exemplo. E aí veio muito a ideia de pegar esse o título, do jeito que a vida vem, para que a gente possa se entender no rolê, né? Se entender como gente e ainda, perceber quais são as nossas inquietudes, promover reflexões e autoconhecimento, e que a vida ela tá aí, que ela é desse jeito, do jeito que ela vem. E aí quando eu estava falando ali há pouco, a respeito da gente se conectar até com o nosso corpo, porque o nosso corpo ele não mente, o nosso corpo ele é mais sabidinho do que a nossa cabeça, ele sempre chega antes. E muitas das vezes, quando as pessoas elas chegam no processo de psicoterapia comigo, eu levo a esse questionamento de como é que você está se sentindo agora? Como é que você sente no seu corpo quando você fala determinada frase, para justamente alinhar esse momento de perceber de que existe uma conexão entre o que a gente fala e como isso reverbera no nosso corpo, a maneira como a gente sente, a maneira como a gente mente, inclusive, ou que a gente tenta esconder, e o nosso corpo quase sempre está lhe dando uma mensagem de que não é bem assim, que não dá para ser bem assim. E às vezes ele produz alguns sintomas, né? Às vezes é uma dor no estômago, às vezes é um nó na garganta, às vezes é um revirar no intestino, um desarranjo. Ele está sinalizando de alguma forma de que não está pronto para fazer aquilo ainda. Só que é importante reconhecer também quando nosso corpo está dando outro sinal. E o meu corpo estava dando um outro sinal nesse momento, que era de gravar, que era de fazer, que era de falar. Justamente porque também agora nesse final do ano, comigo às vezes acontece assim, é um momento do ano que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não gosto da pressa desse ano, assim. Olha que coisa, esse ano todos os finais de semana, exceto acho que o do dia 28, nem lembro, mas no último final de semana do ano, nem nesse penúltimo, eu não tenho nenhum evento marcado, mas todos os 3 primeiros finais de semana agora sempre tinham eventos importantes que eu queria estar, mas que eles estavam conflitando e durante a semana também, porque meio que todo mundo quer se reunir, quer se encontrar, quer fazer confraternizações, quer marcar encontro, quer ver. E é sempre na mesma data. Sei lá, amanhã talvez eu tenha 2 ou 3 encontros, e aí eu vou ter que escolher um de cada, né, porque eu não tenho a habilidade ainda de me desdobrar e encontrar e desencontrar e encontrar outras pessoas, mas muito esse efeito de pressa, né, o ano vai acabar, e já que o ano vai acabar, então eu tenho que ter feito tudo. Quando, na verdade, de dezembro para janeiro a gente só vai mudar o 01 ao invés do 12 e vai mudar o de 2024 para 2025, mas não necessariamente tem muita coisa diferente, né? Vão ser algumas repetições, a não ser que a gente queira fazer dessas repetições serem diferentes. Veja se faz sentido aí. Fazer dessas repetições serem diferentes, né? Vai ser um novo mês de um novo ano, mas eu posso fazer ele ser diferente. E aí eu fiquei pensando, será que o meu entusiasmo, a minha empolgação de agora, de dezembro, era porque o ano estava acabando e eu queria arriscar isso da minha lista? Pode ser que sim, eu não vou negar de que possa ter tido essa influência, mas ao mesmo tempo eu seria perfeitamente capaz de empurrar mais um mês ou mais. Só que isso me custaria ter que calar a minha boca dentro da minha cabeça, calar o noto que vive dentro da minha cabeça, de que ainda não era o momento, que ainda não estava pronto o suficiente, que eu estaria esbarrando nisso. O que na verdade era uma mentira, né? Porque eu estou fazendo isso agora e eu quero saber como é que essas coisas vão chegando pra você. Como é que quando você me escuta, o que que você sente? O que que você gostaria de compartilhar? O que você gostaria que eu soubesse, né? O que que você pensa sobre isso também?
E quando eu decidi não ignorar, foi quando eu disse: "Agora vai, agora tô fazendo". E pior que eu tô fazendo sem roteiro. Então vai me dando agora um pouco da sensação de: "Tá bom, acho que já tá na hora de parar, já temos alguns minutinhos aqui, talvez seja agora desse momento ser visto como um momento de introdução e eu poder me preparar para os próximos, de roteirizar, de coletar as ideias, de organizar", porque pelo menos essa empolgação e essa expectativa inicial eu já dei vazão. Eu já consegui reconhecer qual era o caminho que poderia me gerar uma satisfação. E isso é quase sempre um movimento arriscado, porque eu só vou saber depois. Agora eu sei de uma coisa, depois eu vou saber de outra, né? Agora eu sei o que eu dou conta de imaginar, e só no futuro que eu vou saber o que de fato foi feito e quais foram as consequências disso. E aí, para não fugir muito da forma como eu raciocino, né, que eu gosto muito de pensar a partir de comidas, a partir de cozinha, que é o exemplo de a gente poder ir num restaurante, por exemplo, ou até cozinhando em casa mesmo, os 2 exemplos podem se encontrar, que é a experiência de transformar alimentos, né, transformar alimentos com combinações, texturas, que a gente não sabe bem se vai dar certo. Sempre que a gente, sei lá, pega e aí lembre de uma experiência sua num restaurante, por exemplo, que você pega um cardápio, você não tem garantia de que aquele prato vai ser bom, de que você vai gostar dele. Existe ali uma descrição, quando tem uma descrição boa, existe ali uma descrição, uma imagem daquele prato, então você parte de uma idealização também, a partir daquilo que você lê, a partir daquilo que você desenha na sua cabeça, a partir da sua fantasia e a partir também do seu desejo, né, de que seja bom, e aí faz com que você tenha alguma decisão, tome alguma decisão, e aí depois que você mastiga, depois que está na sua boca, que você mastiga, que você sente o sabor inicialmente e que você engole, a partir disso é que você sabe o que que deu. Então é assim também como a gente vai realizar alguns dos nossos planos ou alguns dos nossos sonhos. A gente vai precisar partir de uma fantasia, vai precisar partir de algum tipo de percepção, de intuição, às vezes até de idealização, mas só depois que ganhar espaço, só depois que estiver no mundo, é que a gente vai saber no que deu. Então não adianta nada a gente ficar pensando sempre em tudo que pode dar certo, em tudo que pode dar errado, porque isso de fato é pouco efetivo. Eu gosto muito mais de trabalhar a ideia de o quanto que eu imagino que eu vou saber lidar com essa situação, caso ela dê errado. Porque se der certo, provavelmente eu já vou lidar com ela de uma maneira muito mais tranquila, muito mais confortável. Então essa é uma forma que eu gosto de trabalhar com um movimento de compreender, de acolher a nossa própria ansiedade. Então, a ansiedade ela vem com essa antecipação e essa necessidade de controle do futuro, quando na verdade é porque a gente se vê muito ineficiente em lidar com as consequências desse futuro, tão pouco confiante. E aí quando a gente muda esse aspecto, quando a gente desenvolve muito mais um aspecto de confiança em relação a lidar com as consequências, com os desdobramentos do futuro e com o imperativo da vida, a gente passa a entender melhor a diferença entre ser responsável e autorresponsável, de ser controlador. E, por último, e aí eu acho que já é por último mesmo, que isso veio quando eu tive essa ideia, era de muitas vezes ao longo da minha vida eu não gostava das coisas que eu fazia. Sempre procurava muitos defeitos nas coisas que eu fazia. Então você vai me escutar gaguejando, inclusive, porque eu não sei editar ainda, fazer esses cortes de áudio. Mas é assim, né? É a vida do jeito que ela vem. É assim, eu gaguejo também, eu erro, troco palavras. Por aqui não vai ser muito diferente disso, não. E durante a minha vida sempre tive essa cobrança externa, e aí eu quero lembrar sempre disso também, né? Muitas das coisas que aconteceram com você e que você acha que é de uma responsabilidade sua e só sua, provavelmente você aprendeu com uma outra pessoa. Existe algum meio que foi te ensinando isso. E eu não posso negar de que esse meio foi muito de ambiente escolar, porque desde sempre eu era uma criança que já demonstrava alguns traços de homossexualidade, né? Seja no meu jeito de gesticular, seja no meu jeito de caminhar, seja na forma. As pessoas ali, elas entendiam de que eu não seria heterossexual. E naquele olhar de uma criança de que eu
não sabia por que que me olhavam daquele jeito, por que que me apelidavam daquele jeito nas experiências de bullying, mas eu sabia de que tinha alguma coisa que precisava ser corrigida, que não era para ser daquele jeito, que estava errado, que era para ser diferente. E eu levei muitos anos e muitas sessões de psicoterapia para entender de que eles que estavam errados, de que esse olhar que não deveria ser direcionado para mim, de que eu não precisaria ficar me escondendo de mim mesmo, me escondendo das outras pessoas, escondendo do meu talento, das coisas que eu sei fazer bem, porque as pessoas poderiam saber que eu era gay, que elas estariam incomodadas com isso. E assim, é sempre muito libertador quando eu tenho uma oportunidade de ser visto, ser ouvido e saber de que as pessoas ao ouvir, elas vão me ouvir e elas vão saber de que eu sou gay e que isso não terá um problema. Será um problema para algumas pessoas, infelizmente, mas que para mim não é mais de que elas saibam. Só que esse é um sintoma muito forte, né, atravessa muitos anos da minha vida e que eu tenho voluntariamente um trabalho de fazer com que ele não me impeça de continuar vivendo e de realizando os meus sonhos, e de sendo capaz de viver de uma maneira digna, orgulhosa e autêntica, assim, nesse mundo. E aí por isso que eu também vim para aqui, porque essa é uma prova de que o perfeccionismo ele não vai vencer. Porque às vezes, quando se é uma pessoa LGBT, o perfeccionismo, o medo de errar, né, a baixa tolerância à frustração, ao erro, veio muitas vezes como um recurso adaptativo. Então, uma forma de, se você é gay, se você é lésbica, se você é uma pessoa trans, se você é uma pessoa com deficiência, se você é uma pessoa de pele preta ou de pele mais escura, não branca, existe essa forma que a sociedade tenta, de alguma maneira, encarar que você é mais competente, de que você sabe mais, e aí você vai ficando cada vez mais competente, cada vez mais técnico, cada vez mais especializado, de uma forma que venha a compensar aquilo que você é visto como negativo, né? Como se eu, por exemplo, tivesse nascido com 2 degraus a menos, 2 degraus abaixo do que as outras pessoas, então eu teria que me esforçar muito para poder chegar pelo menos ao nível zero, já que eu estou partindo de um nível mais negativo. Isso é muito cansativo, porque muitos dos planos e dos projetos ficaram engavetados, porque na minha cabeça ainda não era bom o suficiente, não estava perfeito o suficiente, e que as pessoas veriam que eu teria falhas. Olha que pecado e olha que perverso é saber de que isso tudo foi construído e eu estava participando, e muitas vezes eu fui aceitando de que era para ser assim mesmo, e que eu tô aqui, inclusive, usando esse espaço para dizer para você de que não é. Você pode sim ser ruim em algumas coisas para que você possa melhorar. E você pode continuar melhorando em várias coisas, respeitando o seu tempo, o seu espaço, o seu corpo e o que você deseja fazer. E aí acho que esse é um bom começo. O que que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Você vai poder me encontrar se você estiver aqui pelo Spotify, e aí você quiser me encontrar no Instagram, você vai me encontrar como psicólogo.norton Machado. E aí a gente fica por aqui nesse primeiro episódio. Gente, que alegria! A gente fica aqui nesse primeiro episódio. E eu espero que tenham mais, porque o sentimento que eu tô agora, que eu reconheço no meu corpo, é de empolgação. Eu já estava empolgado e continuo empolgado. Então eu quero que tenham mais episódios. E aí quero saber de sugestões, de avaliações. Eu quero saber de tudo. Não me deixem sozinho, não quero ficar sozinho nessa, tá? Um grande beijo, abraço, um cheiro e a gente se vê em breve. Tchau!